noite a todos. Estamos dando início à reunião, a 92ª reunião do Hospital Samaritano. Este nosso assunto é um assunto diferente, é uma apresentação que vai ser diferente, onde eu tenho dois especialistas e vamos falar o que precisamos saber para prescrever exercício aos nossos pacientes. Esse assunto, eu pedi tanto a Diana quanto a Matheus que falassem sobre isso, porque eu tenho dificuldade de dizer ao meu paciente o que ele deve fazer. Então, eu pedi o favor e agradeço imensamente a presença, tanto da Diana quanto do Matheus, para apresentarem e nos ajudarem nesse tema que eu considero extremamente difícil. Os nossos convidados de hoje são Diana Santini, mestre e doutora em endocrinologia pela UFRJ, pesquisadora da DASA e coordenadora do Departamento de Educação e Campanha da SBD. Matheus Freitas Teixeira é o coordenador médico dos Esportes Olímpicos, Clube de Regatas Vasco da Gama, médico da Confederação Brasileira de Atletismo, diretor científico da Sociedade de Medicina do Exercício do Esporte do Rio de Janeiro, mestre em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa e preceptor de Fisiatria da RUP. Eu acho que nossos queridos convidados têm mais qualificações, mas se eu falar todas, a gente não tem a reunião hoje. Eu agradeço imensamente ao Matheus e à Diana. E estou passando a palavra para a Diana, para o Matheus. Matheus, muito obrigada. Nossa reunião está sendo gravada e as perguntas serão feitas via chat. Beleza. Bem, Matheus, primeiro eu quero. toda Valeu, obrigado. Primeiro eu quero agradecer tanto a senhora, né, doutora Mônica, a Diana também, pelo convite de estar aqui, né, com vocês, falando um pouco sobre exercício, que é meu dia a dia, né, com que eu trabalho e que faço também. Então eu vou compartilhar aqui a tela, né, para a gente entender um pouco sobre isso. Todos conseguem ver? Sim, Acho que perfeito. sim, né? Sim, para Perfeito. mim tá tudo bem. Beleza. Então, primeiro já me apresentaram brilhantemente aí, a doutora Mônica. E qual a importância de fazer exercício? Então, antes da gente saber como a gente tem que prescrever, a gente tem que entender qual é a importância de fazer o exercício, né? A gente só consegue convencer os outros quando a gente está convencido que aquilo é importante. A gente tem que ter uma convicção que aquilo ali é importante. Quando a gente sabe, essa convicção é natural e as pessoas acabam acreditando nisso. E aí tem esse artigo famoso de 2002, né, do New England, que já mostra o seguinte, né, o risco de morte, né, e a quantidade de METs, mostrando que quem tem o maior MET, ou seja, maior equivalente metabólico, que está mais preparado fisicamente, morre menos, né? E quem tem menos METs, ou seja, morre mais, né? Se a gente voltar aqui no slide, a gente consegue ver bem isso, né? 8 METs em marrom morre menos do que menos de 5 METs, né? Que é essa coluna azul, mostrando que o sedentarismo é um fator de risco independente, né? Então, quer dizer, o sedentarismo aumenta a mortalidade. Quanto mais ativo a gente é, menos a gente morre. O outro artigo, né, e esse mesmo artigo aponta o seguinte: quando a gente tem, né, o risco relativo de morte é menor conforme maior a nossa capacidade funcional. Ou seja, eu posso ser um cardiopata
ter doença metabólica e fazer exercício, eu vou morrer menos do que uma pessoa saudável que não faz exercício. E isso está bem provado aí desde 2002. Então a gente está falando de muitos anos atrás. Né? Então morre menos um cardiopata bem treinado, né, do que um sadio sedentário. Então a gente já sabe isso e isso está no nosso dia a dia. Então, o que é importante a gente saber? Se eu posso e gosto, eu devo treinar mais intenso. E por que isso? Porque já se sabe que os exercícios mais intensos, né, eles têm maior resposta adaptativa, tanto do ponto de vista neuromuscular, quanto também do ponto de vista cardiológico. Então, a atividade física, quando sempre. Então a gente sempre tem que falar isso. E uma coisa aqui curiosa que a gente tem que entender, né, quando a gente fala no consultório, qual é a diferença de atividade física para exercício físico? Porque a maioria das pessoas fala assim: ah, mas eu faço muita coisa em casa. Eu varro, eu ando, eu limpo o quintal e tudo mais. Isso daí é atividade física. Exercício físico é programado. 3 de 15, 2 de 10, 3 de 10, né? Então, assim, atividade, é importante que nós sejamos ativos fisicamente, mas que façamos exercício físico, porque isso faz toda a diferença, né? O exercício físico que está ligado a essa baixa de mortalidade. Obviamente, quando a gente associa isso a sermos mais ativos fisicamente, a gente vai morrer bem menos. Então, como a gente deve fazer, né? A pergunta que a doutora Mônica falou, como é que eu tenho que fazer isso dentro do consultório? E aí é uma questão muito simples, rápida e básica. A gente geralmente fala pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico, de leve a moderado, de forma contínua, né, ou intermitente, dependendo. Hoje em dia se fala muito sobre uma caminhada japonesa, que nada mais é que um exercício intervalado, que você caminha um pouco mais lento e depois caminha um pouco mais rápido, todos os dias da semana, ou pelo menos 3 vezes na semana. A gente sabe por literatura que se recomenda 150 minutos a 300 minutos de atividade aeróbica, né, no minimamente por semana. Mas isso daí a gente tem que entender porque é população geral. Então, assim, quando a gente está no consultório, a gente pode falar simplesmente isso: caminhe 30 minutos todos os dias de forma leve a moderada, de forma contínua. Não é andando em Ipanema e vendo vitrine, né, ou parando para esperar o cachorro urinar no poste, etc. É de forma contínua, né? E assim, e o que é andar de forma contínua? E a gente tem que ter um Borg ali entre 3 e 4, ou seja, né, entre ser moderado, moderado forte. É a capacidade de a gente andar e andar falando. Né? Quando a gente anda com muita dificuldade de respirar, isso não é legal. Quando a gente anda muito fácil, né, e tudo mais, também não é legal. Então é a capacidade de a gente andar de forma contínua, sem parar esses 30 minutos. E aí, na pirâmide da saúde, tudo isso daí faz a diferença. Não é só fazer o exercício, é comer bem, né, dormir bem, né, isso tudo faz diferença. E o exercício físico tem que ser diário, né, como a gente coloca aqui na base da pirâmide. Exercício físico é diário, independente do que a gente possa fazer. Então, a gente tem, como médico, sempre estimular o estilo de vida ativo, né? Então, assim, tem vários exemplos aqui. E aí, a gente também tem o exemplo contrário, quando o cara bota o cachorro para fazer atividade, né, e ele mesmo não faz atividade. Quando a gente faz uma relação entre o benefício da quantidade de exercício, né, e aptidão física, a gente vê que a gente tem uma zona ótima de exercício físico, né, essa integração entre saúde, né, que a gente sempre fala sobre exercício moderado, como é importante, e aptidão. Durante a aptidão, né, para a gente ganhar a aptidão física,
além do exercício, né, a gente também tem que fazer exercícios de força. Além do exercício aeróbico, a gente tem que fazer exercícios de força. Lembrando que quanto mais match eu ganho de um teste ergométrico para o outro, ou seja, quanto mais equivalente metabólico eu consigo calcular e ganhar, menos eu morro. Né? Isso é diretamente proporcional. E aí, a prescrição de exercício se baseia numa sigla chamada FIT, né, que é frequência, então quantidade de exercício por semana, intensidade, né, que qual é o esforço que eu faço e que intensidade que eu faço, o T de tempo, ou seja, duração, e o T de tipo, que tipo de exercício eu faço. Então, quando a gente vai prescrever exercício, a gente tem que ter isso na cabeça. Essa sigla é fundamental, FIT, né? E aí eu tenho que ter uma visão multifatorial. Então, para o nosso paciente, a gente tem que dar a abordagem medicamentosa que ele precisa, a gente tem que educá-lo, mostrar a importância daquilo ali, né? Tem os procedimentos médicos, no caso dos cardiopatas, né? A gente tem que fazer cirurgia ou um stent, alguma coisa nesse sentido, se ele necessitar, né? Uma abordagem também psicossocial, né? Uma orientação nutricional, isso é fundamental, além da abordagem da educação física. E aí, o que é importante saber para os nossos médicos? Né? O que é fundamental, além do que a gente já está falando aqui? Né? Que a avaliação médica é fundamental para a segurança desse paciente. Então, a diretriz brasileira coloca bem claro, né, nesse quadrinho aí, esse quadro é bem simples. O que que no consultório, né, eu como cardiologista e médico do esporte, eu tenho que pedir para uma avaliação pré-participação, né? Porque assim, a gente sempre incentiva a atividade física, mas assim, a depender da intensidade que a pessoa vai fazer, por exemplo, a Diana, que é atleta, né? Eu tenho que fazer uma avaliação pré-participação mais completa, porque ela é uma profissional, né? É uma amadora mais para profissional, porque tem grandes volumes e intensidades de treinamento, né? Diferente, por exemplo, de uma pessoa que só vai fazer um exercício por lazer, né? Que aí a gente tem que fazer um eletro, né, de 12 derivações. E ali, a depender da idade, é fundamental, acima de 35 anos, que a gente também peça um teste ergométrico. Por quê? Porque a incidência de morte súbita acima de 35 anos começa a ser o DAC, né, doença ateromatosa, né, nas artérias coronárias. E o exercício de força? Quanto que a gente prescreve? Porque assim, a gente sempre fala sobre caminhada na praia. Isso daí é o clássico do médico. Ah, vai caminhar na praia, aqui no nosso caso do Rio de Janeiro, né? Ou vai caminhar em volta da sua casa, no quarteirão. Mas o exercício de força. O exercício de força é fundamental. É fundamental. A gente sabe que com o passar do tempo, né, nossa qualidade de fibra piora. Ou seja, a gente tem um entremear, né, de gordura na fibra. E quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente fica com aquela brecha, né, do idoso velho, que tem dificuldade de levantar de uma cadeira, dificuldade de levantar de um vaso, de pegar um ônibus, etc. Por quê? Porque ele não tem força, a qualidade de músculo dele é ruim, né? E hoje em dia se discute nessa população até mais idosa a questão de dar mais exercício de força do que exercício aeróbico, né? Porque ele ganha mais fazendo exercício de força para o dia a dia de qualidade de vida do que fazer exercício aeróbico. E aí a gente tem esse quadro que é muito simples, né? Quando a gente quer fazer exercícios de força, né, a gente faz menos de 6 repetições, né, com uma carga mais alta. Então ele é mais intenso. Quando a gente quer fazer um exercício ali moderado, né, que ganha também hipertrofia, melhora músculo, a gente vai fazer de 8 a 15 repetições, né, com 2 séries. Quando a gente quer fazer resistência, a gente vai fazer mais de 15 repetições. Ah, Matheus, você não tem uma fórmula mágica? Não, porque o exercício físico tem que ser individualizado.
né? A gente tem que pegar a pessoa, entender quem é essa pessoa, e dentro do espectro do treinamento, a gente tem milhões de treinamentos. Existe treinamento de força que não existe, que não exige peso nenhum e que é muito intenso. É tão intenso quando um exercício de força que a pessoa carrega 200 quilos. Então, assim, tudo depende de quem é a pessoa, como é que é essa pessoa e da onde a gente, que meta a gente quer dar, né? Que meta que a gente quer chegar, né? Então, isso é fundamental. Mas é importante que a gente saiba quando a gente for falar de exercício, a gente tem que falar de exercício sempre misto. Exercícios aeróbicos associados a exercícios de força. Por quê? Quanto mais exercício de força faço, mais o aeróbico eu ganho. E quanto mais aeróbico eu ganho, mais vida eu também ganho. Então é tudo junto, né? Então o ideal nunca é fazer uma coisa só, né? É fazer os dois. E falando disso, a gente precisa falar sobre flexibilidade, né? Assim, eu tive agora na seleção brasileira de atletismo, né, vindo aí de Bogotá, como os atletas eles dão importância à flexibilidade, mobilidade. E isso faz total diferença, né, tanto para atletas quanto para pessoas comuns. E a gente sabe que flexibilidade, quanto mais flexibilidade, né, maior vida a gente também tem. Então, assim, menos mortalidade a gente tem quanto mais flexível a gente está, né? E isso é um artigo clássico, né, e muito bonito do professor Cláudio Gil, né, que é aqui do Rio, né, e ele publicou e isso virou do mundo inteiro e todo mundo sabe sobre isso. Existe até testes sobre flexibilidade, etc. Então é fundamental que a gente, além dos exercícios aeróbicos, de força, como a gente tem falado, a gente precisa fazer exercícios de flexibilidade. Então, a gente precisa entender o quê? Que o exercício é fundamental. Então, o exercício elimina o sedentarismo, como a gente viu, é um fator de risco. Reduz a pressão arterial, auxilia na elevação do HDL, reduz triglicerídeo e LDL, diminuição de corpo, de peso corporal, elimina aí a modulação, equilibra a modulação autonômica, né, interfere na questão da função endotelial, reduz a resistência de insulina e diminui os elementos, né, protrombóticos do nosso corpo. Além disso, ele interfere na esfera emocional do ponto de vista de ser um grande antidepressivo, né? Reduz eventos cardiovasculares, né? Como a gente sabe. E o exercício, eu sempre falo isso no meu consultório, é anti-inflamatório. Né? A gente passa a vida inteira sendo pró-inflamatório. Os nossos problemas começam lá desde a nossa infância, desde a nossa infância que a gente é pró-inflamatório. A gente não faz exercício, a gente come mal, a gente dorme mal. A vida inteira a gente vai fazendo isso, né? E chega num determinado momento que a gente adoece. E quando a gente adoece, a gente começa a ser anti-inflamatório, né? Então, a primeira conclusão que a gente tem que chegar é o seguinte: vivemos um boom do sedentarismo e isso deu uma piorada durante a pandemia. É muito fácil a gente falar, ah, não, mas eu vejo tanta gente correndo na praia e a gente vive numa bolha, né? A gente vive numa bolha. A maioria das pessoas não faz exercício, ainda mais as gerações mais jovens, né? O exercício intenso, ele é melhor do que o exercício menos intenso. Ele cria mais adaptações. Mas quando a gente vai falar sobre exercício intenso, né, a gente tem que ter outros parâmetros. Ou seja, quando eu vou falar, eu vou trabalhar num exercício intenso, é importante que a gente peça um teste cardiopulmonar, veja a frequência máxima que essa pessoa chega, né? E dentro dessa frequência a gente pode dividir em zonas, né? A zona ali intensa, que é 85% da frequência máxima, a zona intermediária,
né, que é ali entre 40% e 70% da frequência máxima, e a zona leve. Então a gente consegue dividir em três zonas: zona um, zona 2, zona 3. Para os atletas, né, e aí a Diana sabe bem disso, a gente consegue dividir em até cinco zonas, né? Então, dentro desses limiares no teste cardiopulmonar. Quem treina mais intenso, obviamente, tem mais adaptações, melhora. Mas só que nem todo mundo pode treinar intenso, porque também tem as questões ortopédicas. Por isso que é fundamental a gente conhecer quem é nosso paciente. Então, o exercício deve ser feito para a vida toda, o exercício é remédio, né? E aí, a atividade física moderada deve ser para todos, a gente sempre tem que prescrever, e o exercício vigoroso tem que ser para quem pode, quem gosta e quem precisa. Né? A gente, por exemplo, faz muito exercício intervalado para pacientes que têm diabetes, insuficiência cardíaca lá na clínica. E eles se dão super bem, né? E gostam disso. Então, é fundamental que a gente entenda e individualize a prescrição de exercício. Então, uma frase aqui final, né, que é: exercício também é remédio. Ele deve ser o item número um da prescrição médica. A gente não pode admitir hoje, 2025, que o médico não prescreva exercício ou não mande esse paciente fazer exercício. Né? O que a gente mais vê no nosso dia a dia, né, na clínica de reabilitação, é médico ainda com aquela ideia de: ah, não, aconteceu qualquer coisa, dá uma descansada, uma semana, 2 semanas ou um mês, e depois você começa alguma coisa. Está totalmente errado, tá? Isso daí está totalmente errado. Não é para ser feito isso. Está estável hemodinamicamente, a gente tem que prescrever exercício. Exercício é medicação e é o que mais influencia em mortalidade. E eu quero agradecer mais uma vez, né, chegando aqui ao fim, deixando aí meu contato para vocês, né, é do Instagram, né, lá eu coloco o meu dia a dia. Foi um prazer gigantesco. Agora eu vou ficar aqui olhando a palestra da Diana, né, e aprendendo com ela, porque ela dá show de bola. Obrigada, Matheus. Obrigada, Mônica, pela oportunidade da gente falar de um assunto tão importante e que eu vejo que ainda está muito aquém, né, da discussão como a necessidade. Se a gente vê em congressos e eventos, a gente fala pouco. Eu estava agora há pouco fazendo uma reunião da SBD, né, e a gente estava vendo os relatórios da cobertura do congresso e o tema que gerou assim mais repercussão, engajamento, salvamento, que as pessoas mais se interessaram foi realmente o tema que abordou exercício, sono, alimentação, que é a prática no dia a dia. Eu acho que a gente precisa, né, como médicos, falar mais sobre isso, não é só de medicamento, né? Mas aqui a gente está falando de um outro tipo de tratamento que deve fazer parte do nosso dia a dia e a gente precisa trocar experiência, sim, para ajudar os nossos colegas a engajar os nossos pacientes nesse tratamento que, a meu ver, é, como tratamento de doença crônica, né, mudança de estilo de vida, de comportamento, a incorporação da atividade física é a que os pacientes têm mais dificuldade, né, de aderir. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Tá inteira, né? Perfeito, Bom, perfeito. Bom, o Matheus falou um pouquinho, né, dessa avaliação, de como que a gente vai prescrever, e não tem dúvida que a gente precisa individualizar, mas até mesmo antes da gente individualizar, eu acho que o papel central, e o Matheus falou muito bem, é motivar as pessoas e fazer elas quererem para dar um jeito de fazer exercício. Porque enquanto a gente não conseguir colocar na cabeça dos nossos pacientes que é um tratamento fundamental para ele ter saúde e viver bem, a gente não vai conseguir a adesão que a gente quer nessa prática, né? Então, como vocês sabem, o meu conflito maior de interesse
é o exercício, é o esporte competitivo, né? Eu sou atleta de alto rendimento, participo aí de campeonatos no Brasil todo, vou representar o Brasil lá fora agora, esse sábado, né? Tenho 6 títulos nacionais de ciclismo e contrarrelógio. Então, para mim, fica um pouco mais fácil falar disso, porque tá no meu coração, né? Eu amo esporte, o paciente chega no consultório, né? Tem um monte de coisa de bicicleta, de troféus e medalhas, e para mim fica um pouco mais fácil falar disso, mas eu só percebi isso depois de um tempo. Eu não divulgava isso para os pacientes, eu achava que isso era uma intimidade minha. Mas a partir do momento que eu percebi que os pacientes despertavam interesse e que isso poderia servir de inspiração para eles e eu podia conectar com eles, eu comecei a usar isso mais ao meu favor, né? A favor do tratamento do paciente. E eu tenho, assim, vários pacientes que depois que começaram a se consultar comigo e tal, compraram bicicletas, começaram a fazer exercício, me seguem no Strava, divide treino comigo. Então, é uma forma da gente aproximar uma coisa que pode ser uma grande barreira, né, que é a atividade física, em algo mais palpável, né? Mas aí vem aquela mesma questão. Quando a gente está diante daquele paciente, a gente fala, você tem que fazer exercício. Ele sempre vai dar uma desculpa. Não tenho tempo, estou muito cansado, minha janta está muito louca. E ao invés da gente aceitar essas desculpas, a gente precisa sentar com o paciente e dar uma solução. Falta o tempo, você tem 5 minutos. 5 minutos de manhã, de tarde, de noite, provavelmente ele usa 5 minutos no Instagram tranquilamente e nem percebe. Se ele pegar 5 minutos de manhã, de tarde, de noite, fazer agachamento durante 5 minutos agachando com o próprio peso, ele vai estar fazendo um bom exercício. Isso vai gerar impacto, como o Matheus colocou, na qualidade de vida, nas repercussões cardíacas, metabólicas. Assim, fica 5 minutos subindo, levantando. É um exercício intenso. Provavelmente ele não vai conseguir ficar 5 minutos sem parar. Ele vai fazer 30 agachamentos, 60, vai ter que parar, fazer de novo. Então, ao invés de a gente começar a dar desculpas, a gente tem que começar a dar uma solução. Só que não adianta só eu querer. O paciente tem que entender que é importante. Então, para mudar essa história, a gente tem fases, né? Primeiro, eu preciso que o médico que está diante do paciente acredite firmemente da importância do exercício para a saúde. E ele deve fazer também, porque se ele não faz, é porque ele não acredita o suficiente, e ele não conseguiu convencer a ele mesmo. Quanto mais uma outra pessoa que está numa situação, às vezes, muito mais frágil, com muito mais dificuldade. É, para ele passar esse convencimento para o paciente, ele tem que estar muito convencido. E aí, como o Matheus falou, se ele estando convencido, vai ficar mais fácil. E o paciente tem que entender que não é uma questão muito de escolha, é uma necessidade para ele ter longevidade. Nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta. Às vezes a gente faz algumas coisas porque é necessário. E a gente vai se adaptando a isso. O exercício, ele promove essa adaptação. E aquele momento que ele está fazendo um esforço, suando a camisa, também vai ser adaptável. E depois, no final, ele vai ter as consequências, né, desse ganho com o exercício, né? Então, eu acho que a nossa principal barreira hoje, seja no tratamento de todas as doenças, diabetes, obesidade, doença cardíaca, as doenças reumatológicas, MESH, é a gente combater a inércia. A gente tem inércia em relação aos diagnósticos dessas doenças, a gente tem inércia em relação ao início de uma terapia medicamentosa, e a gente tem uma inércia maior ainda, que é o exercício. Por quê? Nesse caso, eu dependo 100% do paciente, eu não consigo fazer por ele, né? O remédio é um pouco mais fácil, ele compra e toma, né? Ele vai demandar menos esforço que não seja ir na farmácia e tomar. Mas o exercício, ele vai exigir que o paciente se dedique um tempo para aquilo e que soe. Então, não existe exercício sem esforço. Ele vai ter que ter algum grau de esforço, né? Não dá para você não sentir nada. Porque se você não estiver sentindo nada, você está parado. Esse é o sedentarismo. Só para vocês terem ideia de números, né? Hoje, quase metade da população adulta brasileira é sedentária. Isso são dados do IBGE, e eles não alcançam os 150 minutos semanais de atividade física que são recomendados. Estou falando aqui de 47% da população brasileira. E entre os jovens é muito pior. 84% dos jovens são sedentários.
Isso tem relação, obviamente, com o estilo de vida moderno, muita tela hoje, games, né? Tem uma questão social, obviamente, a tecnologia, a urbanização, tudo isso favoreceu o sedentarismo. Mas se a gente parar para pensar que o músculo parado, o músculo inativo, é um músculo sem função, disfuncionante, e qualquer órgão e sistema que está disfuncionante, a gente pode dizer que esse órgão está doente. Eu posso extrapolar essa informação dizendo que sedentarismo é praticamente uma doença. A gente considera um fator de risco, mas se a gente entender que ficar parado leva a um músculo disfuncional, né? E essa sarcopenia é um músculo doente que tem uma série de consequências, ele pode ser em algum momento uma doença. A sarcopenia ela vem crescendo em prevalência aí, porque a população está envelhecendo e as pessoas não estão fazendo exercício suficiente para evitar e prevenir essa perda de função muscular, né? Não é só de quantidade de músculo, mas é qualidade de músculo, é força, é funcionalidade. É um músculo parado, é um músculo inativo, é um músculo disfuncionante, portanto, é um músculo doente. E todos vocês sabem de inúmeras doenças associadas ao sedentarismo. É um fator de risco hoje, né? Depois do cigarro, é o principal fator de risco fator de risco prevenível, né, para as principais doenças modernas, como a doença cardiovascular, diabetes, obesidade, câncer, etc. E a gente precisa combater esse grande mal. Agora, então, com as pílulas, né, e medicamentos injetáveis que fazem a pessoa desejar menos comida, comer em menos quantidade e até podem dar uma ajudinha a melhorar no hábito, porque ela passa a ficar enjoada, ficou um pouco mais fácil perder peso, mas a gente não tem uma pílula que dê vontade e motivação para o indivíduo se exercitar. É, e sempre ficou uma coisa muito, um mito, né? Dizendo assim: ah, se você está doente, se você tem problema no coração, se você tem doença articular, etc., a melhor coisa é você ficar quietinho e parado. Isso é um mito, isso está caindo em desuso. Pelo contrário, quanto mais cedo você puder iniciar a atividade física, melhor. Isso é uma coisa que foi construída por décadas e agora está sendo desconstruída, né? De forma que, se você teve um infarto agudo, você reabilitar de uma forma precoce é mais vantajoso para o indivíduo, vai levar a uma melhoria muito mais rápida, uma proteção maior do que você aguardar meses parado. Isso serve, por exemplo, até para miocardite. No início da pandemia, as pessoas que faziam miocardite, a recomendação era 6 meses parado. E foi discutido agora no Congresso de Cardiologia. Está errado, a gente mudou o conceito baseado, obviamente, em dados da ciência. Se a pessoa não tem uma disfunção pela miocardite, hoje ela não precisa mais ficar 6 meses parada. Ela pode ficar de 4 a 6 semanas e voltar com exercício leve, gradual e progressivo. Então, para mostrar que aquela ideia de que ficar parado para certas doenças era uma forma de você poupar a doença, ela caiu em descrédito e a ideia é a reabilitação e a incorporação da atividade física o mais rápido possível, que vai sim trazer mais saúde e benefícios para o indivíduo. Como o Matheus falou bem, aqui eu vou só citar, né, a recomendação no geral é 150 a 300 minutos por semana, mas isso obviamente vai ser individualizado. Se o indivíduo está bem condicionado e tem condicionamento, a gente vai progredir. Por que que a gente vai parar no mínimo? O exercício ele deve ser progressivo. Se 150 minutos é uma atividade que eu faço em um dia, então, essa recomendação ela não vai ser para todo mundo. É o mínimo, a gente tem que entender que é o mínimo para a pessoa ter saúde. Mas esse mínimo é o começo. Se a gente entende que a prescrição de exercício ela tem uma lógica, um racional, ela é progressiva, ela é dinâmica, em alguns meses esse mínimo vai mudar. Aqueles 150 minutos vai ser muito fácil, muito leve. E é aquilo que o Matheus colocou, a gente tem mais ganhos no exercício mais intenso. Então, à medida que o paciente for condicionando, 30 minutos de caminhada está muito fácil, a frequência cardíaca nem sobe, eu vou intensificar, ou por mais tempo, ou por mais volume, né? E eu acho que o que está hoje assim muito reforçado e a gente precisa envolver nossos pacientes que se eu estou pensando em longevidade, força, a caminhada ela não vai promover força e eu não vou conseguir. Então a gente tem que ter uma expectativa compatível
com o que a gente pode ter de realidade daquele tipo de exercício. Então, eu tenho um indivíduo lá idoso com risco de queda, com osteoporose, né, que já tem dificuldade de coordenação, não posso mandar ele caminhar, pelo contrário, ele pode correr o risco de cair e não levantar nunca mais. Esse paciente, ele precisa de exercício de fortalecimento, trabalhar a coordenação, trabalhar a unilateralidade das duas pernas, né, equilíbrio e força. Porque se ele não tiver força, ele não vai conseguir sustentar seu corpo em pé. Eu acho que a tendência é a gente estimular nesse tipo de exercício para a longevidade de pacientes mais idosos por conta aí dos riscos associados, né? E estimular, óbvio, o movimento durante o dia inteiro, não é só aquele, uma hora que ele fica na academia, mas ao longo do dia, sempre encorajar, andar mais, deixar de pegar elevador, deixar de pegar a escada rolante, vai pela escada comum, e mostrar para as pessoas que quanto mais ela se movimenta, mais saúde ela vai ganhar. Mais ela vai poder comer, menos remédio ela vai precisar provavelmente em algum momento da sua vida. Só que eu estou falando tudo isso, mas na prática é muito difícil a gente engajar o paciente. O paciente a gente tem dificuldade para começar. É aquele primeiro passo. E dali, aquilo virar um hábito e uma rotina, na prática é muito difícil implementar na maior parte das pessoas. Então a gente tem que ter método para isso. A gente tem que insistir nessa mudança e criar metas objetivas que são viáveis para aquele paciente começar. Então, gastar um pouco do tempo na consulta, né? Do porquê e quais as barreiras que ela tem e o que ela está disposta a fazer naquele momento, pelo menos para começar. Então, se ele não pode fazer 150 minutos por semana, consegue fazer 100 e ir negociando, né, o tempo de exercício, o tipo de exercício. E mostrar que as pessoas que não existe milagre. Ele precisa ter alguma disponibilidade para investir na atividade física. Eu não tenho uma pílula que vai transformar a vida dele sem ele ter que fazer nenhum esforço. Essa pílula mágica ainda não está neste formato, né? Esse tratamento, apesar do exercício ser remédio, ele não está em formato de pílula, pelo menos ainda. Existe uma expectativa, né? Um investimento aí da irisina, de substâncias que possam promover ações adaptativas no tecido muscular iguais à do exercício, mas ela ainda não existe e a gente precisa se esforçar. Exercitar é fazer esforço. E principalmente estar disposto a melhorar, progredir e evoluir. E isso é a performance. Quando você começa um programa de atividade física, esse programa ele não vai ser estático. A gente tem que entender que ele vai ser progressivo. A pessoa estava sentada, ela vai começar a fazer exercício, ela vai começar com pesos leves, com menos volumes, poucas repetições, e com o tempo isso deve ser progredido. E mostrar para os pacientes que essa planilha de prescrição ou esse tratamento, ele tem dose, ele tem horário muitas vezes, ele tem intensidade. Isso não é alta intensidade o tempo todo, tem que ter uma periodização. Tem gente que é o contrário, que acha que tem que fazer exercício muito intenso todos os dias. Isso também não é legal, isso vai levar à lesão e não gera benefício. O organismo tem tempo de recuperar, de se adaptar para ter os ganhos relacionados àquele exercício intenso. Então, mesmo que decida por exercício intenso, ele tem que ser intervalado, vai ter dia que vai ser o exercício leve para recuperar e por aí vai. Mas a ideia é que o exercício, ele deve promover, sim, diversas alterações endócrino-metabólicas a nível intracelular e exatamente essas alterações, esse estresse inicial do exercício que vai gerar as adaptações e essas adaptações que são os ganhos que a gente vai ter em relação ao exercício, como aumento de número de mitocôndrias na célula, maior capacidade de oxidação de oxigênio, maior fibras musculares, maior capacidade, potência dessas fibras e assim sucessivamente, né? E como fazer então, né, o paciente iniciar, engajar, sustentar e manter a atividade física como rotina do seu tratamento, né? Então, eu coloco muito para o médico, né, o que ele percebe em relação a isso, o que ele espera ganhar e alinho essas expectativas. Porque tem gente que fala assim, vou começar a academia e ele acha que no mês seguinte ele tem que ter ganhado 5 quilos de massa muscular. Isso não existe de forma limpa, sem esteroide.
Você malhando muito forte, muito intenso, com whey protein, atingindo meta de 1,6 grama quilo por dia de proteína, com creatina, você vai ganhar 1,5 kg de massa muscular. Então, existe ainda uma ilusão muito grande, em parte por conta das mídias, do Instagram, de pessoas perfeitas, né, super saradas e musculosas. Existe uma expectativa muito surreal das pessoas de que ela começou a fazer academia e ela vai ter que já na consulta seguinte, voltando no consultório, na bioimpedância, ter ganhado quilos de massa magra. Não existe. Esse ganho rápido, assim, de um mês, dois, três, é em percentual à medida que o paciente perde gordura corporal. Aí você ganha em percentual, porque a proporção muda, mas ganhar quilos de músculo, desculpa, você tem que fazer o exercício muito intenso, de uma forma muito constante, seguidas, com alta dose de proteína por dia, né, uma alimentação adequada, sono adequado, para você conseguir ganhar mais ou menos 1,5 kg, que é o que a gente espera quando a gente suplementa proteína, creatina, fazendo um treino aí com uma periodização de 3 vezes por semana, de moderada a alta intensidade, com exercícios resistidos ao longo aí de 4 meses, 6 meses, por aí vai. Então, acho que a gente precisa mostrar isso para o paciente, mas ele perceber as transformações diárias progressivas no dia a dia. Então ele começa a perceber que ele está mais ereto, com uma postura melhor, ele vai fazer compra no mercado, ele consegue se fazer os movimentos, carregar as compras com mais facilidade, no dia a dia em casa, subindo escada, né, tomando um banho, sentando na cadeira, levantando da cama. Então, essa percepção de transformações, né, do quanto que isso está sendo progressivo na sua vida, ela deve ser usada a favor do paciente, de como que isso pode ser transformador. E eu acho que nós, médicos, a gente tem uma função, uma responsabilidade nessa transformação e mostrar a importância, cobrar do paciente e colocar essas métricas. Então, eu faço muito negociações, acordos e estabeleço os pequenos objetivos, mas esses objetivos eles são negociados e graduais. É a mesma coisa que você falar assim, pô, vamos andar de bicicleta? Vamos, vou com você. E eu sair na frente correndo. Essa pessoa vai ficar traumatizada, não vai conseguir, vai sobrar, nunca mais vai subir numa bicicleta. Por quê? Porque foi muito além. Então a gente tem que fazer atividades que vão estimular a pessoa a fazer. Vai chamar um amigo para subir a Pedra da Gávea. Aquele amigo nunca subiu nenhum morro, não está acostumado a fazer trilha, a caminhar. Se você for chamar essa pessoa, ela nunca mais vai na vida, isso vai gerar um trauma. Então a gente tem que entender que os nossos estímulos, eles têm que ser estímulos que vão gerar estímulo e motivação. E por isso, muitas vezes, a gente tem esses aplicativos, né, que vão mostrar a progressão. Isso é muito legal do paciente ver, porque ele mostra assim, poxa, um ano atrás eu estava assim, eu fiz aquele percurso em quanto tempo, aí depois de tantos meses treinando, eu já consegui fazer um percurso muito mais rápido, eu já diminui meu tempo em 3, 4 minutos. Isso é mensurável e mostra para ele que ele teve progressão, ele teve ganho. Uma outra coisa que eu acho importante é a gente negociar ajustes na dieta. O paciente quer durante o fim de semana sair, quer comer fora, quer beber, né, quer ir no restaurante, quer comer uma comida diferente. Ninguém quer ficar fazendo restrição alimentar. Agora, fazendo exercício, você pode comer mais. E muitas vezes a gente tem que aumentar a ingesta calórica do nosso paciente para ele não se sentir fraco durante o programa de treinamento. E reforçar aqui o papel do educador físico, do nutricionista, né? Que são profissionais da saúde que devem estar do lado. Eu, por exemplo, tenho uma lista de profissionais de educação física e quando eu vejo que o paciente está disposto, né? Eu acho que você ter uma pessoa ali do seu lado, te treinando, fazendo exercício com você, fazendo uma planilha individualizada, ela é muito melhor, porque ela vai ser específica, ela vai ter uma chance de resultado muito maior. Então, acho que cada um ter uma equipe que você possa recomendar, que possa ser aliado no tratamento, é muito valioso. E eu acho que ajuda muito. Então, o paciente às vezes pergunta, doutora, você conhece alguém? Ah, eu tenho medo de ir para academia, eu não sei se vou me machucar e tal. O Matheus trabalha com muito educador físico, então deve ter pessoas também para orientar, para encaminhar, mas isso é uma estratégia também que pode ser muito útil no dia a dia.
E a questão da alimentação, né, é mostrar para o paciente que se ele faz atividade física, ele pode ter um padrão alimentar completamente diferente. Veja que a curva glicêmica, por exemplo, o mesmo carboidrato de rápida absorção, quando ele está sentado, ele vai promover um pico na glicemia e na insulina. E durante o exercício, esse carboidrato de muito alta absorção, ele não vai promover o pico de carboidrato nem o pico de insulina. Então, o exercício ele permite inclusive, deve ter feito, né, mudanças e adaptações na alimentação para que você tenha maiores ganhos de performance, né, de resultados durante a atividade física. Então, nessa tentativa de engajar o paciente numa rotina de exercício, eu acho que um grande aliado aí é utilizar a tecnologia hoje para não só ter métricas, né, e o paciente se estimular com as melhorias, com ganhos, mas também de você ter algo por escrito que você vai orientar. Tem uma forma também de você se socializar com as outras pessoas. Existem até muitas brincadeiras nesses aplicativos sociais, por exemplo, como Strava, Training Peaks. Você consegue conectar com outras pessoas, você consegue saber que aquela pessoa fez aquele segmento, em quanto tempo ela fez o segmento, e até você fazer atividade de forma virtual, conectada com essas pessoas, né? E para aquelas pessoas que falam que não gostam de academia, que não tem lugar, que é difícil, que tem pouco tempo, a gente pode utilizar também da tecnologia para orientar a atividade física, seja um personal, né, uma prescrição ali do lado, fazendo um movimento junto, um exercício. Isso é uma ferramenta que pode ser muito útil, né? Para aquele paciente mais velho, que não gosta muito de tecnologia, eu sempre pergunto: você tem telefone celular? Hoje é muito difícil o paciente que não tenha celular. Tenho. Bom, você sabe que no celular, você que anda o tempo todo com ele, você consegue contar seus passos, né, sua atividade, seu movimento. Isso também é uma métrica importante. O próprio o próprio relógio da Apple, ele sugere um período para você ficar em pé, justamente porque a gente sabe que ficar sentado muito tempo é um fator de risco, a gente deve limitar esse tempo de ficar sentado para no máximo 30 minutos, né? Ele coloca uma meta de exercício também por semana, ou de 150 ou de 300, você pode ajustar isso aí. E a meta de movimento também. E o paciente, eu falo para ele, olha, vamos tentar bater essa meta, essas 3 metas todos os dias, isso já vai ter um impacto muito grande na sua saúde, né? E você consegue também prescrever o exercício, por exemplo, aqui o Training Peaks, você consegue prescrever o exercício, ele olha ali numa planilha, você tem toda uma programação semanal, o treinador ou a pessoa que está prescrevendo exercício, ela consegue ver o que você fez, quais foram as suas métricas, seu batimento cardíaco, né, sua força, sua potência, dependendo do tipo de exercício e aparelho, né? Se for bike, você tem condições de medir potência, você tem dados de VO2, de frequência respiratória, se você tem uma bicicleta que tem potenciômetro, você consegue ver a cadência, você consegue ver a distribuição de força, né, nos dois pedais, e por aí vai. Então, é uma forma da gente conectar treinador, paciente ou atleta, né? E o médico também, que consegue analisar e ver todos esses parâmetros. E tem inúmeros, né? Os mais conhecidos são os Stravas, que tem muito corrida, caminhada, trilha, ciclismo, natação. Tem o Nike Club, tem o Training Peaks, e por aí vai. Todos esses aplicativos, eles te dão reconhecimento, eles te notificam quando você melhora alguma métrica, né? Inclusive métricas de sono, eles também estão conectados, te dão medalhinhas, né? Que você conseguiu ficar 7 dias ininterruptos fazendo exercício, vai te premiando e te notificando. E você notificar o tempo todo, ele fala: olha, hoje você ainda não bateu sua meta de exercício, você hoje não bateu sua meta de ficar em pé, você precisa se movimentar mais. Então, é uma forma de você estar sinalizando, né? E mostrando para o indivíduo que ele precisa atingir e fazer mais exercício. Então, eu acho que os aplicativos, né, e gamificações, hoje, eles são fundamentais, né, eles fazem parte principalmente dos jovens, é uma forma de você engajar, estimular essas pessoas na atividade física e até mesmo do automonitoramento, né, se ele realmente está atingindo aquela meta ou não.
É uma forma de você conectar com outras pessoas. Às vezes, por exemplo, eu que uso o Rolo, eu tenho o Training Peaks, tenho o Garmin. Se eu quiser fazer um treino numa determinada região da França, eu vou lá, coloco na França. Tem outras pessoas lá, eu corro com outras pessoas. Você consegue tudo olhando no computador, como é que está seu tempo em comparação ao outro. Você, inclusive, consegue conversar, com essas pessoas. E a gente tem outras medidas aí que vão se conectando com os aparelhos, né? Agora os sensores de glicose começam a conectar também, né, medidas de VO2 e etc. Então a gente pode concluir assim que a inteligência artificial, junto com esses dados, eles são muito interessantes nisso. Eu, particularmente, durante o ano passado todo, eu treinei somente com a inteligência artificial, eu não tinha treinador. Eu acordava com o Garmin me sugeria um treino, ele fazia um treino intervalado, eu ligava, e à medida que eu respondia, em termos de números, de sono, de movimento, de descanso, ele ia me modificando as sugestões, né? Então, além de ser algo totalmente individualizado e personalizado, é uma forma aí de você fazer uma integração muito grande com a tecnologia, e os dados, né, que são mensuráveis com a nossa prática clínica. Então, quanto mais sensores você tem, né? Então, sejam sensores, de potência, sensores de frequência cardíaca, de VO2, de sono, quanto mais sensores, melhor, porque ele tem mais informações para te sugerir. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma sugestão do dia, eu acordo, aí ele me fala assim: olha, a sugestão é você fazer um treino intervalado, são 3 tiros de 7 minutos com 315 watts. E naquele dia eu tive um sono bom, um sono ruim, então ele vai me sugerindo. E ele até avalia também se eu consegui descansar. Bom, se eu fiquei o dia inteiro sentada, ele vai falar: olha, seu tempo de recuperação foi melhorado, ótimo dia, seu dia de descanso acelerou sua recuperação. Tem dias de treino que ele fala: olha, você tem que ficar 3 dias recuperando, né? E por aí vai. Se você teve uma noite ruim, ele já vai sugerir, por exemplo, que naquele dia você faça um exercício mais leve, mais moderado, ou até descanse mais, né? Em comparação àquele dia que você dormiu mais, teve um sono excelente, reparador, e assim sucessivamente. Então dá para você conectar, sim, com a inteligência artificial, usando esses sensores. Isso é um baita treinador hoje em dia, né? Então, acho que assim, o nosso papel na hora da gente prescrever, primeiro a gente tem que estar devidamente convencido e acreditar na importância da atividade física, na transformação da vida das pessoas. Eu acho que se a gente tiver isso, no nosso íntimo, a gente certamente vai conseguir impactar muito mais as pessoas, porque a gente acredita nisso. Eu acredito fortemente nisso, né? E o esporte, ele vai ser um aliado para tudo na vida. Então, pessoas, por exemplo, que sofrem de transtorno compulsivo, eu sempre sugiro um esporte competitivo, porque eu consigo, de repente, tirar aquela compulsão por algum hábito, né, negativo, para um hábito que vai transformar a vida dela, que é a vitória, a competição, por exemplo, né? Tentar usar a tecnologia a nosso favor, ela pode ser uma forma de tornar o exercício de uma forma muito eficaz, né, facilitar o dia a dia do paciente, que é grande dificuldade de tempo, de local, de espaço, etc. E eu acho que a tendência mesmo no futuro é a gente ter aí uma medicina mais personalizada, integrada também na prática de exercícios para os nossos pacientes. Então, acho que a ideia hoje aqui era de tentar sugerir, não só, né, com a nossa experiência, o Matheus trabalha muito com exercício, eu vivo exercício no meu dia a dia, assim, como que a gente pode transformar as pessoas no sentido de engajá-las melhor na implementação da atividade física no seu dia a dia. Eu acho que isso é um desafio, não é uma tarefa fácil, apesar de toda a minha paixão e amor pelo exercício, eu tenho ainda muitos pacientes com muita dificuldade de mudar, mas eu sou mais incansável que eles. Então, assim, eles vão ter que superar a minha capacidade de resistência aí, porque enquanto ele estiver dando desculpa, eu vou estar dando solução. Jan, maravilhoso. Tem algumas perguntas. Tô vendo. Tem algumas perguntas. Boa noite. Tá. Parabéns. Ainda está valendo o timing da suplementação proteica até 3 horas após o exercício?
É qualquer horário. O importante é, ao longo do dia, ela ingerir 1,6 gramas quilo dia. Mesmo que ela faça uma ingestão de 100 gramas de uma vez, isso também promove as mesmas adaptações e mesma capacidade de síntese proteica do que se ela dividir ao longo do dia. Isso também já mudou. Tá. Outra, como está o pipeline do anticorpo antimiosino? Pipeline. Isso foi um assunto muito discutido, inclusive, agora no EAGE, eu tive lá. Saíram alguns trabalhos, inclusive, de associação com semaglutida. Os estudos agora começaram em fase 3, eles estavam em fase 2. Então, a gente ainda tem um tempo aí para avaliar eficácia e segurança, mas é uma droga bastante promissora e os estudos seguem. Então, isso é um dado positivo. Para quem não sabe, a bimagrumab é um anticorpo antimiostatina que ela impede a quebra proteica, né, no músculo, favorecendo o consumo de tecido adiposo. Então, ela seria aquela bomba que todo mundo quer, aquele anabolizante que todo mundo quer. Seguro para o coração, não afeta o fígado, aumenta a massa muscular e diminui gordura corporal. Então, assim, dando certo, eu acho que vai ser uma medicação aí disruptiva porque a proposta, né, foi de começar a desenvolver esses estudos para tratamento de caquexia oncológica, né? E aí viram a segurança e tudo, e aí começaram os estudos estendendo aí não só para sarcopenia, mas para pacientes com obesidade sarcopênica também. Vocês prescrevem plataforma vibratória? Em que casos? Então, plataforma vibrária, ela caiu em desuso, né? Não se identificou, né, benefício nem malefício. Então, assim, a gente não prescreve, tá? Plataforma vibratória a gente não prescreve. Tanto que essas academias que tinham, né, plataforma vibratória tem acabado, né, no Brasil inteiro. Então, os parabéns, Vandico, ortopedista em Fortaleza, coordenação do serviço de prevenção de fraturas. Então, os parabéns. Sem dúvida, quando praticamos algum esporte ou exercício regular, temos mais conhecimento para estimular o paciente, além de sermos exemplos. Parabéns, excelente tema, excelentes apresentações. Muito boa apresentação do Otávio, alguém que anunciou o nome. O Training Peaks é em É que português? alguém perguntou aqui sobre aplicativos que Perguntou estejam em sobre português. aplicativos em português, né? Eu particularmente uso o Training Peaks, ele é em português, ele conecta Isso. treinador com o atleta, e também conecta com todos os outros aplicativos. Então ele conecta com o Strava, ele conecta com o Garmin, ele conecta com o Apple, ele é uma plataforma assim bem interessante. E tem a Todas versão essas gratuita. plataformas de Isso, todas essas plataformas elas são muito intuitivas e em português, né? São bem fáceis porque tem um grupo grande, né? Pessoas que fazem atividade, né? Que usa. Principalmente hoje o boom é corredor de rua, né? A gente tem 14 milhões de pessoas correndo na rua e todas essas pessoas, a maioria delas estão numa assessoria e aí elas usam bem. Então isso está bem fácil e democrático, né? O Training Peaks, inclusive, se você não tem um treinador, você pode pegar um treinador ali nessa plataforma e ele te prescrever. Tem treinador verdadeiro e virtual. Existe algum horário em que vocês recomendem mais o exercício? Manhã, à tarde, à noite? Ótima pergunta. Esse Ah, foi o tema ali mais discutido na SBD. Eu vou falar depois o Matheus pode complementar com alguma coisa claro. diferente. Bom, primeiro, o importante é se exercitar. O horário que você tem, com o tempo que você tem, isso é fundamental, tá? A gente não vai criar nenhuma barreira ou resistência, tipo, eu não posso fazer de noite, então eu não vou fazer. Não existe. Mas existem algumas alterações metabólicas induzidas pelo exercício que podem ser mais bem aproveitadas num determinado horário, tá? Então, falando, por exemplo, de resistência insulínica, né, hiperglicemia, o exercício no final do dia promove
melhora da resistência insulínica comparada ao período da manhã. Isso tem relação aos hormônios que são secretados. O indivíduo vai acordar com uma glicemia de jejum melhor. Então, e principalmente o exercício resistido nesse final do dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem dados e evidências mostrando que jantar cedo também promove melhores adaptações metabólicas do que jantar muito tarde. Então, jantar cedo, fazer exercício A mais gente. tarde e dormir cedo e acordar cedo. Você ter 8 horas de sono, por exemplo, de 10 da noite às 6 da manhã, maravilhoso. Você não vai ter a mesma qualidade dessas mesmas 8 horas de sono se você for dormir 1 da manhã e acordar 10 horas. Então, para mostrar assim que até o horário de dormir vai ter impacto na pressão arterial, na glicemia, na sua capacidade cognitiva, no seu bem-estar. Então, assim, resumindo, o ideal é você acordar cedo, comer carboidrato pela manhã, que é a hora também que vai ter melhores parâmetros, jantar cedo e fazer exercício resistido no final do dia. Então, se você pensar assim na questão metabólica, tá? Agora, eu acho que a gente tem uma questão individual, né? Tem gente que está mais disposto de manhã, tem gente que está mais disposto à noite, e eu procuro não criar esse horário, né? Só se a pessoa perguntar. Na prática, o que que eu faço? E eu me sinto melhor assim. Exercício aeróbico pela manhã, ao acordar bem cedo, que é a bike, e exercício de força no final do dia. E Então, aí é. deixa eu só complementar algumas coisas. Primeiro que existe, a gente está falando de cronobiologia, um tema super, Até a hoje próxima. um tema super importante e que está super em alta. Né? Primeiro, a gente tem três tipos de pessoa, né? As matutinas, as vespertinas e as intermediárias. Então, assim, tem pessoas que dormem cedo e acordam cedo, tem pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, e tem pessoas que tanto faz. Então, a gente tem até questionário validado para entender quem é essa pessoa. Segundo, que a gente tem curvas, né? Por exemplo, cortisol é maior, ele tem uma maior curva pela manhã. A testosterona, por exemplo, ela tem a maior curva dela, o pico dela no final da tarde. Então, assim, associado a questão de temperatura corporal. A nossa maior temperatura corporal é em torno de 3 horas da tarde. Então, assim, isso tudo vai influenciar, né, no ganho, por exemplo, de força. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa, se puder, faça o exercício de força no final da tarde. Por quê? Porque os índices, né, o pico da curva de testosterona é no final da tarde, né, e está associado também ali à temperatura maior. Tanto que, né, se a gente for parar para pensar, os recordes olímpicos, né, a gente falou tanto de Olimpíadas, são no período da tarde e noite. Né? Então, assim, isso é fundamental a gente entender. Então, assim, cortisol pela manhã, né, os picos pela manhã. Então, a gente tem que entender quem é nosso atleta, né, ou o nosso paciente, se ele é vespertino, matutino ou intermediário, por quê? Às vezes a gente pega um vespertino e a gente dá para ele um exercício na manhã cedo. Ele não vai se beneficiar. Né? A gente fez agora um estudo lá dentro do departamento médico do Vasco, né, do qual eu coordeno, dos esportes olímpicos. Por exemplo, os remadores do nosso, 85% deles são matutinos. Né? E isso é bom, por quê? Porque eles treinam 5 horas da manhã ali na lagoa. Então isso é fundamental. Imagina ter um vespertino que tenha que acordar essa hora. Ele não vai render como um matutino, né? Certamente a Diana é matutina, né? Então assim, Muito. tem outras pessoas, por exemplo, no meu grupo de futsal, eu tenho dos 85%, né, de 80 pessoas que responderam o questionário, a gente ficou intermediário. E o que que isso impacta no departamento médico? Eu consigo hoje, né, diante desse questionário, colocar para o preparador físico, para o fisioterapeuta e para a comissão técnica qual é o melhor período de treinamento, onde eles vão render mais. Então, assim, eu consigo falar, olha, eles vão render mais
pela manhã, porque esse grupo é eminentemente matutino, ou esse grupo é vespertino, então é melhor que a gente treine à tarde, né? Ou vice-versa. Então isso é fundamental a gente saber. Esse tema é super palpitante. E em relação à questão da nutrição, a gente tem a crononutrição, né? Então, assim, a crononutrição vai colocar que tipo de alimento é. Então, você tem que tomar café como rei, né? E jantar como pobre. É isso que se fala, né? Comer bem na parte da manhã, né? E jantar mais cedo possível, né? Que ali, mas de uma forma muito moderada. Então, assim, mais salada, né? Uma proteína leve. E isso vai te dar o quê? Uma qualidade de sono, né? Qualidade de sono está ligada diretamente à melhor performance, independente se você é atleta ou se você é esportista. E para a sua saúde também, obviamente. Escuta aí, como é que vocês conseguem aconselhar hoje em dia, principalmente os jovens, a não ficarem o tempo inteiro ligados na mídia e dormirem mais cedo, dormirem às 8 horas? Eu recebo muita criança, quer dizer, adolescente aqui, que fica escondido até meia-noite, uma, dorme 5 horas, 4 horas. Como é que vocês conseguem abordar? E aqui tem uma pergunta: o idoso mais resistente para exercício, quais os métodos ou técnicas que podemos usar para melhorar essa adesão? São essas duas, por enquanto, essas duas perguntas. Eu Então tenho uma adolescente em casa. eu vou falar na teoria e depois a Diana fala na teoria e na prática, né? Então, assim, eu acho que mais do que tudo é o hábito familiar, Eu ia falar né? isso. A criança ou adolescente, que seja, né, depende muito da família. Como é que essa família dá o exemplo, né? Obviamente, isso não é certo, né? Não é certo que você faça, você seja atleta e o seu filho vai querer fazer atividade física, mas a partir do momento que você motiva essa criança a estar junto, a acompanhar, a dar um sinal positivo para ela, né? Porque às vezes a pessoa não tem talento para determinado esporte, mas ela quer fazer. Pô, você tem que ir lá, falar, acompanhar, né? Olha, foi bem, vamos lá, vamos tentar. Isso, obviamente você é exemplo, assim como o médico é exemplo. Eu trabalho numa clínica de reabilitação cardíaca, né? Uma clínica de exercício. Quando o médico ele fala para o paciente, olha, você tem que fazer 3 vezes na semana de exercício, esse paciente ele vai atrás dos 3 vezes na semana porque ele sabe que é importante. E quando o médico faz o exercício, olha, te vi lá na corrida, né? Ou te vi lá fazendo pedal. Cara, isso dá um impacto gigantesco. Isso é igual a casa. Se uma casa come verdura, legume, fruta, bebe água, a criança vai comer verdura porque ela vai ver os pais fazendo. Então, assim, não necessariamente, não é uma regra, Não, né? mas Porque isso tudo depende de motivação. Mas só que, assim, se a gente consegue fazer com que isso seja uma coisa natural, né, dentro da casa, é quase certo que isso caminha. Né? Em relação ao idoso, o idoso está muito ligado à questão do médico. Né? Quando o médico ele fala, é, é quase uma sentença. Então, fazer uma atividade, quando está ligado à questão de melhorar a qualidade de vida, ele se adapta, né? E isso tudo faz parte dali do dia a dia. A gente tem uma situação lá na clínica que é o seguinte: a gente aplica exercício e eles acabam ficando muito mais na clínica por uma questão de convívio social, porque eles veem um ambiente onde tem um monte de idoso, onde eles podem conversar, tem uma música boa, onde eles não vão ser julgados, né? E isso tudo motiva eles, eles fazem amizade, eles falam da vida. Eu costumo dizer que eu sei exatamente como, eu trabalho com idoso há 14 anos, né? E eles são assim, eles querem um ouvido para ouvir, eles querem um ombro amigo. Então a gente lá na clínica a gente fala que o pessoal faz muita diferença, né? Esse psicossocial faz muita diferença para a adesão do idoso.
né? Não, ele não vai lá, às vezes, para fazer o exercício somente. Ele vai lá porque ele vai encontrar um amigo dele, ele vai conversar, ele vai trocar ideia. E isso faz total diferença. Quando ele chega numa academia, que lá tá todo mundo lá treinando, focado, que julga ele, cara, esse idoso ele não vai ficar, né? Ele vai sair fora, ele vai olhar e vai falar, pô, esse ambiente aqui não é para mim, né? Essa música é alta, a música é barulhenta, esse pessoal aqui tá me julgando, e aí não vai rolar, entendeu? O que eu ia falar, o Matheus já falou. Eu acho que o papel de educação em casa faz diferença. Então, eu tenho uma filha de 16 anos e a geração dela toda, se deixar, fica até tarde no celular, no computador, na internet, e tudo. Mas eu sou mais firme que ela. Boto o toque de recolher, fico em cima, coloco e tudo. Então, a gente, assim, é muito fácil a gente aceitar, "Ai, vou ter muito trabalho, ficar ali discutindo, cobrando, ficando em cima, mas isso é educar, não tem jeito. E eu mostro para ela, o dia que ela dorme tarde, acorda no dia seguinte, exausta, com sono, para levantar um parto, chega atrasada, aí fica o dia inteiro cansada, com sono, e mostro para ela, olha, não funciona bem. Você quer ficar bem? Você tem que dormir cedo. Então, acho que é ensinar desde pequeno, isso é fundamental. Então, e jogar para a família também, como é que tá os hábitos. Eu acho que é educação, não tem jeito. E o idoso é a mesma coisa, eu chamo a família para junto. Então, primeiro que eu acho importante numa consulta de um paciente idoso, ter sempre algum familiar ali, porque ele não vai falar tudo, vai esquecer, vai se confundir, os remédios, é sempre complicado. Então, ter alguém ali acompanhando que vai gerenciar o tratamento é fundamental. E aí, essa pessoa ela vai ter que assumir a responsabilidade de ajudar a implementar a atividade física nesse idoso. E eu mostro para essa pessoa: olha só, se você não ajudar, daqui a pouco você vai ter trabalho. Porque ele não vai conseguir levantar da cadeira sozinho, vai precisar de ajuda para tomar banho, para sair do carro, para levantar do carro, para fazer atividades e funções do dia a dia, porque não tem força na perna. E aí a pessoa percebe o risco, né? Fala assim, olha, é exercício de força. E tem que botar um profissional junto. Não dá para você chegar para esse senhorzinho, essa senhorzinha, e falar assim, vai para academia, faz exercício sozinho. Ela precisa de uma orientação, de alguém junto, né? E vai ter essa questão social que vai ser muito bom para a saúde dela e ela vai começar, vai progredir mais rápido, né? É uma outra esfera importante aí, a questão social. Para o adulto, vocês aconselham um mínimo de 8 horas de sono? É de Não, 7 a 9 horas de sono a recomendação. não. E uma pergunta. A Diana falou uma coisa que é assim sobre dormir, né, com Garmin, e aí você consegue ver a questão do sono. Outro dispositivo que o pessoal tem usado muito é um anel, né, É, um anel ali do Android, né, porque às vezes as pessoas não conseguem dormir de relógio, né, e aí elas têm para às vezes para mensurar aí como é que está a qualidade do sono. eu acho Uma que das ajuda opções é o muito. relógio, é o anel, né? Eu acho que ajuda muito esses dispositivos. Você disciplinar. E o que que eu faço? Eu programo meu telefone, meu relógio, a partir de um determinado horário, não ter notificação, não apitar, não tremer, não acender luz, tudo para diminuir o estímulo de eu ter que abrir o telefone, ter que olhar o que que é. E sempre olho o sono. Porque para você dormir bem é a rotina, é o horário fixo para dormir, o horário fixo para acordar. O organismo vai se adaptar, vai se acostumar, mas tem que criar aquela repetição sempre. E você olhar a métrica é muito importante. E bate certinho, é impressionante. A hora que eu desperto, olho o relógio, foi a hora que ele mostrou que eu acordei. E isso vem sendo um bom aliado, sim. E outra perguntinha. Com os inibidores, que há uma perda de massa muscular, o exercício, obviamente a reposição proteica, mas o exercício, porque eu acho que emagrecer, ok. Como é que vocês abordam o paciente? Você, Diana, que você é esportista, para o paciente entender que perder só não é o suficiente, que ele vai recuperar se não fizer exercício. Porque é uma das Esse, dificuldades que eu tenho. Eu digo, eu emagreci. Falei, e? Né? Emagrecer 3, 4, 5 quilos, não. Você tem que aumentar proteínas. E aumentar, mas eu vou engordar. Então, é, como é que É, vocês eu abordam?
eu faço uma anamnese alimentar para entender o quanto que tá, como é que está a alimentação e se essa pessoa atinge o mínimo de proteína, pelo menos 1,5 gramas quilo dia, porque ela geralmente precisa melhorar essa relação músculo-gordura. Quando ela come bem proteína, gosta, e atinge a meta, eu não vejo necessidade de suplementar. Principalmente homens comem geralmente mais proteína, são mais carnívoros que as mulheres, né? As mulheres gostam mais do doce, do carboidrato, mas eu acho que antes de qualquer coisa, uma anamnese alimentar. Quando eu percebo que a pessoa come muito pouca proteína e com os análogos de GLP-1 vai comer menos ainda, eu explico, olha só, a gente tem algumas alternativas. Ou você vai seguir essa dieta aqui, e eu costumo fazer uma breve orientação nutricional, ou a gente vai ter que suplementar. O que que você prefere? Ah, e suplementar o quê? A gente vai ter que suplementar com whey protein. Eu suplemento para atingir o que você não está atingindo através da alimentação. E existem hoje várias fórmulas, né? Você tem whey protein vegano, para quem não quer comer nada derivado do leite, que não pode, nem animal. Você tem whey sem sabor, que é sabor neutro, para quem acha que é enjoativo, quem não gosta. Tem de diversos sabores, de diversas marcas. E o whey protein, né, mais isolado, concentrado, vai ter menos carboidrato e ele não vai ser calórico para engordar. Eles vão te entregar aí uma média de 100 calorias que vai ser em torno aí de 20 a 25 gramas de proteína por dia. Então, ele suplementando 1 a 2 vezes, a grande maioria atinge a meta, que é em torno de 1,5, 1,6 gramas por quilo dia. Agora, eu vejo que os pacientes que tomam análogo falam que ficam enjoados com whey protein, tem dificuldade, mas tudo é uma negociação. Eu falei, o que que você está disposto a fazer? Vamos aí, a gente tem que atingir de alguma forma. Eu acho que a gente tem que entender que assim o peso ele é um parâmetro, mas a gente tem cada vez menos usado o peso, né? A gente tem que usar dobra, né? O ideal é usar Ou a dobra bioimpedância, né? Os ou a endócrinos bem, costumam usar a bioimpedância. exatamente, ou bioimpedância. Então, a gente tem que entender melhor o que que é essa massa gorda e a massa magra, né? Geralmente as pessoas que tomam esses remédios, eles perdem tudo, né? E aí eles ficam sarcopênicos. E É, e essa é a grande questão, o que que né? acontece assim? O exercício acaba ajudando a perder peso de uma maneira geral. Mas que tipo de peso, né, é esse? Então a gente fala peso é perder o peso, legal. Mas a gente precisa ter qualidade de músculo. O exercício eu acho que entra muito nessa questão, né? Nessa questão do músculo doente, Não, e às né? vezes Que a Ana colocou. você mostrar a bioimpedância que ele está perdendo massa muscular, faz às vezes ele se preocupar, né? Isso, Ele exatamente. e ele Então, mudar e assim, tal. ele acaba ficando magro, mas doente, né? Vamos dizer assim, ele com dificuldade de fazer as coisas, sem qualidade de vida. Então, assim, o exercício ele entra nessa situação como um fator que vai sim dar um aumento de peso por conta da massa magra, né? E Agora, vai eu melhorar a vejo qualidade uma de músculo. Eu vejo uma questão também acontecendo muito o seguinte: o indivíduo muito obeso, ele não consegue fazer exercício até para uma alimentação física mesmo, articular, tá muito pesado. E aí a gente começa Uhum. esses análogos, e agora a tirzepatida. E aí, no início, ele perde peso facilmente, porque ele simplesmente não consegue comer. Mas à medida que você vai vendo ele perdendo peso, isso vai motivando a ele a acreditar que não, agora vai dar para começar. Então, muitas vezes eu vejo Isso assim, aí. eu dou um tempo para ele ali, aquele início, deixa ele começar o remédio, começar a dieta, é muita transformação ao mesmo tempo. E aí ele vai voltando, eu vou titulando a dose, eu vou mostrando a bioimpedância que ele está melhorando a composição corporal, e aí eu vou reforçando, olha só, agora está na hora de a gente começar a atividade física, vamos implementando. E isso ajuda, isso é um fator de motivação para ele entender se, poxa, tô tendo uma boa resposta. Então, agora, se eu fizer exercício, eu vou conseguir ter uma resposta melhor e por aí vai. Eu vou dar uma experiência do estudo Surmount. Eu estou participando do estudo MMO, de obesidade, o CVOT. Então, eu estou acompanhando esses pacientes há 3 anos e meio. Eles todos estão usando a dose de 15 miligramas. Tem gente perdendo peso até hoje, que é estudo de desfecho, é longo, vão ser 5 anos. No início, ninguém fez exercício, ninguém, ninguém, ninguém. Você passava assim, 6 meses titulando, primeiro ano, 1 ano e meio. Quando você começava a ver uma perda de peso robusta, 20, 30 quilos, 40 quilos, o paciente começa a reclamar que está pelancudo, começa a pedir, eu preciso de uma cirurgia plástica, não sei o quê.
Aí é a hora que eu consigo pegar ele e trazer para o exercício. Olha só, se você não fizer exercício, vai ficar tudo caído. Você já melhorou tanto, você já está tão mais disposto. E ela fala mesmo: olha, eu estou muito mais disposto, eu estou conseguindo fazer coisas que eu não fazia, eu estou conseguindo andar sem doer meu joelho, eu estou subindo escada, eu estou brincando com meu neto. Então, a gente tem que aproveitar também esses momentos para engajar o paciente na atividade física. O que que eu estou percebendo agora? O grupo que está tomando droga, que emagreceu muito, agora, lógico que tem sempre um outro que não faz, está começando a entender a importância da atividade física e a própria perda de peso inicial motivou a mudar e fazer atividade física. Então, tem pessoas ali que estão transformadas, mudou completamente a vida, vai à academia todo dia, mudou a alimentação, mas veja que é um processo. Eles estão sendo seguidos por muito tempo, com vários especialistas, com nutricionista, com endocrinologista, estão fazendo exame periódico. Mostrar para o paciente que essa mudança de estilo de vida é um processo, ela vai ser gradual e tem que ser progressiva, sim. Então, eu dou esse tempo inicial para GLP-1, perder peso, para depois começar a atividade física, pode ser uma estratégia que vai ser principalmente para as pessoas que têm um peso mais alto. Aquela que tem um pouco sobrepeso, não. Mas o paciente mais obeso, IMC aí de 40 ou mais, é difícil fazer exercício. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de vocês, eu acho, as palavras finais de vocês, que as sugestões, as recomendações, que nós temos, poderíamos chegar até amanhã. É um Com tema. certeza. Hã? Não, é um tema que Com eu amo. certeza. Bem, eu queria agradecer imensamente, né, a doutora Mônica, né, a Diana, né, por estar aqui, o Samaritano, pelo espaço, né, e falar de uma coisa que eu tanto gosto e que acredito, né. Eu milito nessa área há muito tempo, né, eu trabalho com alto rendimento, mas também trabalho com os pacientes ali na clínica do exercício. Então, assim, a gente acredita muito no poder do exercício, e o exercício, eu acho que ele tem, eu costumo dizer dentro do consultório, ele tem uma coisa que nenhum tem, né? Ele impacta em mortalidade absurdamente, né? Então a gente sabe, por exemplo, a Diana citou uma coisa que é a questão de fazer, às vezes, pouco exercício faz um impacto gigantesco. Existe um estudo japonês que fala quando você faz 10 minutos, nos pacientes mais idosos, 10 minutos de exercício diário, isso impacta em mortalidade em até 40%. Isso é gigantesco, né? Então, assim, eu acho que a gente, como médico, a gente tem essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade, essa prescrição, ela não vai fazer você ganhar jantar, não vai fazer você ganhar congresso, né? Ela não vai fazer você ganhar nada disso. É simples, é barato, é fácil, né? E só depende de nós. Então é uma questão que a gente, como responsável, precisa dar, né? Então a gente pode, hoje a gente já sai daqui sabendo muito mais do que a gente entrou nessa live. Então a gente agora, né, tem que tocar para frente, né? E prescrever exercício sim, tá bom? Muito obrigado por essa noite. Eu que agradeço o aprendizado, espero contar com vocês. A gente tem outros assuntos palpitantes, né? Falar de sono, falar de cromo, biologia. Tem várias coisas, chamemos de antigas, mas estudadas atualmente, né? É, O básico, né? O O básico básico ainda que funciona. passa, né? Quer dizer, o que menos é falado hoje em dia é do básico, do essencial. Quer dizer, as pessoas começam, não, só dando inibidores, esquecem, esquecem do exercício, esquecem do sono, esquecem da alimentação, né? Então, vem a questão, mas eu recuperei tudo. Aham, pois não, né? Você, É, é. Diana? Não, agradecer também a oportunidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre o tema, isso precisa estar na nossa rotina. Então, a gente fala muito de remédio, aí fica na nossa cabeça, mas a gente tem que dedicar aí um bom tempo da nossa consulta, porque a gente tem um papel aí educativo acima de tudo, na hora que a gente está atendendo o nosso paciente, que a gente quer ajudar, melhorar a saúde dele. Então, nesse papel de aconselhamento médico, de melhorar a vida do paciente, envolve também
mudanças no dia a dia, no estilo de vida, e ajudar o paciente a superar essa barreira da inatividade física, porque é uma barreira para a maior parte das pessoas, isso é real, mas a gente precisa falar mais sobre isso, incentivar mais nossos pacientes, é uma corresponsabilidade, né? E quando eu consigo mudar um paciente, né, e ele fica muito agradecido. Ele fala assim: Nossa, você transformou minha vida. Isso é maravilhoso. A melhor coisa que a gente pode ouvir de um paciente é falar é isso, né? Você transformou a minha vida. Isso não tem preço. É, muitas vezes temos que começar pelos colegas, né? Eles, É, É, eles têm que acreditar naquilo que é. nós estamos falando, É, né? eu e o Matheus aqui, a gente tem esse conflito de interesse, né? A gente ama o exato, esporte, então não total. fica fácil pra Não, gente. eu Mas também, quer amor, dizer, então, ótimo. Mas tem eu gente que ainda cansei de não. começar a ginástica às 5h30 da manhã, né? Então, para estar no hospital às 7 e pouquinho, Faz parte né? de ter uma vida bem-sucedida e saúde e atividade física, não tem jeito. Não tem Exatamente, não jeito. tem jeito. Gente, eu quero agradecer imensamente, né? Foi maravilhoso. Eu sei que posteriormente muitas pessoas vão assistir, porque hoje nós tivemos conflitos com várias outras apresentações. Convidar todos para a próxima reunião, que é em novembro, que são os diagnósticos difíceis em diabetes, né? Agradecer ao Samaritano essa possibilidade de estarmos juntos, né? Tentar ensinar as pessoas a serem um pouco mais saudáveis. Agradecer a vocês, né? Realmente espero poder contar com vocês de novo. O ano, Obrigada, Com pode certeza. contar. né? Que Um foi beijo a assim, todos, uma foi ótima semana. maravilhoso, né? Obrigada, obrigada. Um beijo a todos, uma Obrigada a ótima semana. vocês, uma boa Tá aí. noite. Boa Tchau, tchau, noite. Tchau, pessoal. Boa Tchau. noite. Foi tchau. um Muito prazer. obrigado. Tchau. Tchau.